Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Você tem medo de morrer? Tem medo desse encontro fatal com o seu fim? Onde tudo que você é, tudo que você fez, tudo que realizou na vida vai se acabar completamente? Porque muita gente tem medo de morrer. Tem medo de chegar ao fim, de se deparar com esse final terrível, assombroso, que perturba a vida de tanta gente. Agora eu gostaria de fazer outra pergunta. Você tem medo de viver? Sim, porque as pessoas têm medo de viver. Muita gente tem medo de sair para a rua, de se levantar de manhã e enfrentar a vida. Porque tem tantos problemas, tantas questões, tantos assuntos para resolver, que tem medo, que vive apavorado, que se perturba diariamente com as atividades que tem à sua frente. Por isso, eu gostaria de lembrar esse texto, dizendo que, para Paulo, aparentemente, isso não lhe perturbava, nem a morte e nem a vida. Ele diz, olha, se eu vivo para o Senhor. Se eu morro para o Senhor. Parece que Paulo não tinha medo, não tinha essa aflição toda. Essa aflição que às vezes nos deixa ansiosos, inseguros, porque em muitas situações nós estamos mais atrás de escapar da morte do que de viver. E em muitas situações nós estamos mais vivendo porque nós não queremos chegar ao fim. É uma ansiedade humana, é um drama humano em que se vive. Mas a pergunta é, por que Paulo chegou nessa conclusão? O que fazia, enfim, esse grande apóstolo não ter medo nem da morte e nem da vida? Eu imagino que um primeiro motivo é porque ele tinha um sentido para a sua vida. Paulo encontrou uma razão, alguma coisa que lhe preenchia de uma forma especial. Quando ele se encontrou com o cristianismo, com o evangelho de Jesus, Paulo entendeu que a sua vida tinha ganhado um motivo especial. Ele, a partir daquele momento, passou a se dedicar a todas as coisas que faziam parte daqueles preceitos, daqueles ensinamentos de Jesus. Paulo começou a se dedicar a tudo aquilo que ele ouvia dizer de Jesus Cristo. Ajudar as pessoas, lutar pela justiça, pela paz, o amor, enfim, propagar toda a mensagem evangélica. Paulo encontrou uma razão, um rumo, uma direção para a sua vida. E esse rumo, às vezes, falta para nós também. Muita gente não tem um sentido de vida. E porque não tem esse sentido de vida, é que vive ansioso, vive nervoso, sem saber para onde vai, o que fazer, como resolver o seu dia a dia. E pelo mesmo motivo, teme a morte, porque não sabe o que encontrará, o que restará da sua vida, qual será a sua contribuição, a sua história, enfim, o resumo da sua vida no último momento. Paulo tinha um motivo, tinha um rumo, tinha uma razão. Por isso, ele era um homem que não tinha medo nem da morte e nem da vida. Quem tem uma razão, quem tem um sentido para a vida, não tem medo. Vamos lembrar de Martin Luther King, vamos lembrar de Nelson Mandela e de outros tantos personagens da vida, da história. Pessoas que encontraram um sentido, lutaram por ele e viveram por ele. E, além disso, morreram por ele. Mas Paulo também nos dá um outro motivo. Eu imagino que Paulo não tinha medo nem de viver e nem de morrer, porque ele, afinal, tinha uma fé capaz de ajudá-lo em toda e qualquer situação,
parafraseando o seu próprio texto. Ele encontrou em Jesus uma força tão grande que o levava para frente, que o fazia transpor os seus problemas. Paulo tinha uma fé capaz de ajudá-lo a viver os problemas, as situações mais complicadas, tudo aquilo que pode atrapalhar a vida da gente no dia a dia. Como é a nossa fé? Será que nós temos, assim como ele, uma fé que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos dá forças, que nos anima diariamente? Será que nós encontramos em Jesus Cristo uma crença capaz de motivar a nossa vida, uma filosofia de vida que nos dê realmente condições para enfrentar os nossos problemas, lutar diariamente, resolvendo as nossas situações mais complexas? É importante nós sabermos disso, porque quando nós temos uma fé desse tamanho, dessa envergadura, nós enfrentamos a vida e não tememos a morte. Nós encontramos realmente algo que nos dá força, que nos dá razão, que nos dá o rumo e que nos dá o poder de vivermos bem e até de morrermos bem. Mas Paulo tinha ainda, no meu entender, um outro motivo. Paulo tinha a perspectiva da eternidade. O cristianismo, para ele, abria um caminho muito grande diante de seus olhos, que o levava vida afora e morte adentro, através de uma vida eterna. É interessante nós pensarmos nisso, porque muita gente não tem essa perspectiva da vida eterna. Sabe, às vezes nós temos medo de tudo aquilo que vai acabar com a nossa morte. Quando nós nos encontrarmos com esse fim, o que é que nós vamos perder? Às vezes pensamos que nós vamos deixar de ser felizes, deixar de ser alegres, que não teremos mais motivos para sermos pessoas realizadas. Mas a Bíblia nos dá um horizonte diferente do que o mundo dá. Ela nos dá um horizonte onde nós teremos uma vida eterna, feliz, plena e verdadeira diante de Deus. Parece loucura, mas é isso que o cristianismo nos propõe. Uma certeza de que nós não iremos morrer, mas que depois dessa falência total do nosso corpo, da nossa mente, de tudo aquilo que nós somos, nós encontraremos uma vida eterna. E é isso que nos garante a motivação para enfrentarmos o nosso dia a dia, sabendo que nós não estamos caminhando para a morte, para o fim, mas nós estamos caminhando para a vida. Uma vida muito melhor, muito mais plena, bem mais feliz do que essa que nós temos hoje. Então eu volto a te perguntar, você tem medo de viver? Você tem medo de morrer? Será que você tem um sentido de vida que te dá uma razão para existir? Que te faz levantar toda manhã feliz, querendo colocar aquilo em prática, que te empolga? De outro lado, podemos perguntar também, será que a sua fé é uma fé que te dá certeza de que, por mais difíceis que sejam seus dias, você terá forças para superar, a força que você irá encontrar em Deus para levar a vida de uma forma positiva diante de todas as situações que aparecerem? Outra questão, será que você tem a certeza de que, uma vez com Deus, você tem a eternidade pela frente? Se você tem tudo isso, então você não tem medo, nem da morte e nem da vida. Pelo contrário, você tem força para enfrentar qualquer problema, qualquer situação. Por mais medo que esse momento possa te trazer, por mais pânico que possa haver diante de você ou entre as pessoas que estão ao seu lado,
Mesmo que as notícias sejam ruins, que as informações sejam trágicas, mesmo que haja debates sobre aquilo que é o melhor caminho e te deixe em dúvida a cada momento, mesmo assim você encontrará sentido, você encontrará uma fé, você encontrará a eternidade dentro de você para te impulsionar, para te levar para frente. Eu espero que você, assim como Paulo, possa dizer: olha, se eu viver, tudo bem. Se eu morrer, tudo bem também. Porque assim você encontrará a felicidade. Felicidade plena. Essa felicidade que não se acaba diante das más notícias. Essa alegria que não cessa diante de nenhum fracasso, de nenhum problema, de nenhuma barreira. Que Deus te abençoe, te dê paz, te dê uma profunda paz e faça a sua vida ser uma vida tranquila e feliz. Amém.